Paz do Senhor a todos, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Falar um pouco a respeito do quê? A respeito do homem, do pensamento de Deus para com o ser humano. Qual é o pensamento de Deus para mim e para você? Porque Deus conhece todo o nosso coração, se estamos falando por interesse ou se estamos falando verdadeiramente aquilo para edificação ou para destruição do próximo. E assim também passava Jó junto dos seus amigos. E aqui em Jó 23, versículo 8 diz: eis que, se eu for adiante, não o acharei, e se voltar atrás, não o perceberei. Se à esquerda ele opera, eu não o vejo, e se esconder à direita, não o percebo. Isso acontece a todo crente. Há momentos em que parece que Deus se escondeu de nós. Mas Ele conhece o meu caminho. Quando me tiver provado, sairei como ouro. Uma das maiores afirmações feita em toda a palavra de Deus com efeito, Jó está dizendo: embora eu não o veja, a pressa que ele se esconde de mim, ainda assim ele sabe exatamente o que acontece. E quando esta prova terminar, eu sairei como ouro. Nós temos que estar sempre firmados na rocha, Jesus Cristo, crendo na sua palavra, na promessa que ele fez para nós, para todos aqueles que creem nele, como Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e voltará para buscar a sua igreja. E continuando diz: meus pés se afirmam no seu rastro, guardei o seu caminho e não me apartei dele. Jó continua a manter a sua direção justa e com razão. Do mandamento dos seus lábios nunca me separei, guardei as palavras da sua boca mais do que a minha comida. Para Jó, a coisa mais importante de todo mundo era o mandamento do Senhor, porque aí você tem isso, a sua palavra e a sua vontade. Mas se ele determinou alguma coisa, quem o desviará? O que a sua alma agradar, isso ele fará. Em outras palavras, Jó está dizendo que ele não está tão certo sobre o que o Senhor vai fazer com ele, mas mesmo que ele soubesse, fosse o que fosse, ele sairá como ouro. Jó tinha razão. Ele, pois, terminará o que determinou para mim, e muitas coisas como esta ainda há nele. Ele certamente cumprirá tudo o que ele decretou a meu respeito. O mesmo Deus que tinha um plano na vida de Jó, que permitiu com que Satanás viesse atormentá-lo, tirar dele a riqueza e os filhos, também tinha a conclusão, que era proclamar a Satanás e ao mundo que Jó era fiel a ele, mesmo que a sua esposa pedisse para ele amaldiçoar Deus e se entregar à morte. Mas ele ficou firme, ali leproso, ficou firme, chorando a falta dos seus filhos. Nem vou dizer que ele sofreu por causa dos bois, dos camelos, dos cavalos, das ovelhas que ele perdeu. Não creio que o seu pensamento era esse, porque senão ele não teria ligação com Deus. Ele seria que nem o jovem rico, que não quis vender tudo para dividir com o próximo e seguir a Jesus. Mas ele teve firme na rocha. Como diz aqui nesse versículo, ele não sabia o que Deus tinha para ele, mas seja qual fosse a resposta, o Senhor iria entregar e ele iria aceitar. Assim temos que ser nós. Nós não sabemos o que o Senhor tem para nós, mas uma coisa é certa: quando andamos em retidão não é corretíssimo sem nenhum pecado, porque não existe um homem sem pecado, mas é reconhecendo o pecado e pedindo ao agir do Espírito Santo para nos libertar, o Senhor só tem maravilhas para nos entregar. Mas temos que ter consciência de uma coisa: é no tempo de Deus, não é nem no meu e nem no seu. E continuando aqui: pelo que eu mesmo espanto em sua presença, e quando considero isto, eu o temo. Jó quer dizer que é sábio temer o ser eterno, que tem um plano eterno.
do qual ele não pode duvidar. Embora isso seja inescrutável para nós, este é um temor misturado à confiança, enquanto progredimos rumo ao futuro. Deus tem amolecido meu coração e me perturbou o Todo-Poderoso. Devido ao que me aconteceu, eu temo ao Senhor agora ainda mais, porquanto não fui eu desarraigado antes das trevas, nem ele tem encoberto as trevas do meu rosto. Jó não entende a severidade da sua prova e obviamente não poderia, mas ele venceu, ele foi até o fim e a vitória veio quando Deus pediu para ele orar pelos seus amigos, amigos estes que afundavam Jó em seus pensamentos, ou queriam afundar, porque Jó, em sua sabedoria ligada ao trono, conseguia retribuir de volta com palavras sábias aos seus amigos que queriam ali acusá-lo de ter cometido um erro por ter perdido filhos e bens materiais. Mas a ele toda a honra e toda a glória, principalmente por Jó ter obedecido e orado pelos seus amigos e as bênçãos do Senhor voltarem em dobro. Que nós possamos buscar no Senhor sabedoria e discernimento e orarmos por aqueles que são amigos e mais ainda por aqueles que se levantam contra nós. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.